Olá, gente, tudo bem? Tudo na paz? Meu nome é Renato de Souza Benetão, sou aqui de Paranavaí, no Paraná, moro no Jardim Oásis, sou músico, toco acordeon, sanfona ou gaita, melhor aí para explicar, teclado e canto. Eu me lembro que o meu avô ele pegava umas latinhas de marmelada, aquelas de marrom glacê e tudo mais. Eu sou de 85, né? Tô com 35 anos e é uma épocazinha boa. Ele cortava e colocava umas tampinhas nele e fazia um pandeiro. Só que eu não sabia tocar, aí eu pegava uma colher ou duas e ficava batendo, acompanhando ele tocando sanfona e eu atrapalhando ele. 94, mais ou menos, eu já estava já mais animadinho para tocar, para querer aprender. Já estava aí com meus 9 anos, né? E até porque a idade com 8, 9 anos naquela época parece que é bem diferente dessa molecada de hoje, né? Eu já era mais para frente assim, né? A gente já fazia umas coisas assim, já tinha uma personalidade já meio pronta, né, para querer aprender as coisas e tal. E meu avô ele incentivou na época, né, eu começar e tal. Eu morava no fundo da casa dele, na rua Salvador Gonçalves Padilha. Morava no fundo e perto da Santa Casa, uma rua que fica de frente para quase de frente para aquela horta da Santa Casa, num portão que tinha ali para entrar o campo, de frente para a entrada ficava o campo do lado esquerdo, né? E a horta do lado direito. Era muito legal ali, era bem gostoso o lugar. E meu avô começou a incentivar, e na época tinha um vizinho que era crente ali também, e ele tocava violino, ele estava aprendendo, ficava o dia inteiro lá também. E aquilo começou a chamar atenção, apesar de eu gostar demais de futebol. Na época eu queria para treinar e tudo mais, mas a música já começou a chamar atenção já. Eu participei, joguei pela São Lucas aqui em Paranavaí, disputamos o campeonato paranaense, né? Então eu já, de alguma forma, eu comecei a representar a cidade aqui logo cedo, né? Já começou meio cedo já. Participei da primeira Taça Babalu que teve, quando o menino faleceu com problema de saúde, né? A primeira Taça Babalu eu estava no time lá, que a gente ganhou pela São Lucas aqui, representando aí a cidade e tudo mais. Teve gente da região, né? Foi bem legal aquela época lá. E aí veio a música e foi me tirando. Em 96 eu mudei, né? Eu passei a morar ali na rua Curitiba, quase esquina com a Guaporé, perto da onde eu morava já. E comecei a estudar no Colégio Marins. E ali em 96 eu comecei a pegar mais firme com a música. Aí eu já estava começando a tocar um tecladinho, né? Já estava começando a fuçar um pouquinho mais. Daí eu fui fazer a aula na Fundação Cultural. Tinha um professor que chamava Lirão. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo, Lirão. Ele ficou um tempo dando aula. Eu fiz uns 3 meses só de aula com ele. Depois ele foi embora, acho que para o Mato Grosso. E daí eu fiquei chateado, eu queria parar. Aí meu pai, não para não. Até tinha um piano lá antigo que eu ia fazer aula nele. Ele me passava, fazia os desenhos lá no quadro lá das notas, né, da partitura, para ir me ensinando e tal. E ele foi embora, rapaz. Aquilo eu fiquei chateado na época, né? Depois vem um outro rapaz, ficou acho que um mês, aí entrou de férias, aí não voltou mais. E mais ou menos nesse período aí, de 90 eu não vou me recordar tão bem, mas foi mais ou menos nessa época aí, de 95 para 96, né? E 96 foi quando eu mudei, em junho ou julho de 96 eu mudei para lá, para Rua Curitiba. E 97 mais ou menos
eu comecei a fazer aula com uma vizinha da casa do meu pai lá. Chamava Aridiane. Ela me ensinou, ela treinou meu ouvido. Ela percebeu que eu tinha um certo talento assim para aprender, né? O ouvido, para treinar o ouvido. E ela fazia umas notas, me falava as notas, depois ela tocava e depois ela começava a tocar e pedia para eu falar que nota que era, de costa para ela, né? E aquilo começou a me deixar feliz, porque eu comecei a acertar todas as notas ali que ela fazia. Notas simples, claro, para a época, tudo, mas eu já acertava, já era difícil errar uma nota. E aí passou mais um tempo, ela começou a ficar sem tempo, né? Precisava trabalhar e tal, não conseguia mais. Depois disso, teve uma professora Ivani, daqui de Paranavaí também, evangélica. Ela começou a me dar aula. Me passava as partituras, me passava as músicas. Só que o que era legal, porque eu pedia para ela tocar a música para mim, para eu ver como é que era e para ver se eu gostava da música. Só que ela tocava e eu pedi para ela tocar de novo. Quando ela ia embora, aquela música que ela tinha tocado, eu basicamente já tinha aprendido a metade, pelo que eu guardei no ouvido, na memória ali, né? E eu ficava fuçando, aí eu pegava a partitura e tirava as dúvidas, porque daí eu já estava lendo, né? Conseguia ler partiturinhas simples, musiquinhas como Marcha Soldado, de Alegria, essas músicas simples, né? Mas pra mim já era o ápice, né? Eu não sabia nada e tal. Só que antes disso, perdão, eu acabei esquecendo, eu comecei a querer me interessar pelo teclado, porque eu vi uma prima minha que morava em Alto Paraná, Daisy, ela tocar. Ela tinha um teclado lá e eu vi ela tocar, achei bonito. E eu comecei a me interessar ali. E foi mais ou menos 94, 93, 94 no máximo. E foi quando eu comecei a me interessar. E aí eu comecei a fazer aula depois disso, com o Lirão. E aí meu pai conseguiu comprar um teclado para mim, porque até isso eu tinha que andar uma quadra ali um pouquinho, na casa de uma outra prima minha, Vanessa, que tinha o meu tio Zé que gostava de música, mas não desenvolveu, né, para tocar. E ele tinha um tecladinho lá, e eu comecei a tocar naquele teclado. Era um Cássio CT 670, mas não dá para esquecer. Primeiro, né? Primeiro não tem jeito. Aprendi nele e meu pai, quando comprou um teclado, comprou igualzinho. Aí ficou mais fácil para mim, né? Já sabia mexer e foi embora. Tá, ali que começou o interesse maior, depois que você começa a aprender um pouquinho das músicas. Eu não tinha teclado, eu tinha que ir lá para estudar. E aí meus pais, meus avós, todo mundo ali começou a perceber que eu realmente estava com muita vontade de aprender a tocar. Porque sem ter o instrumento, sem nada, guardar na cabeça e ir lá na casa de outra pessoa, mesmo que seja parente, para poder tocar um pouco no teclado de outra pessoa, instrumento é uma coisa muito particular, nem todo mundo gosta de emprestar, deixar tocar, fica com medo de estragar, né? Então tinha tudo isso também. Mas enfim, aí passou 94, 95, veio o Lirão, veio esse outro professor que eu não me recordo o nome de jeito nenhum, já tentei lembrar, não me recordo. Aí em 96 nós mudamos ali, Marins, aí eu fiz aula com a Lidiane, depois eu tive a aula com a professora Ivani, 98 com a Ivani, aí eu fiquei em 98, em 99. Quando virou 99 para 2000, a gente parou de fazer aula, a gente parou. Eu não me recordo porquê, acho que ela tinha uns compromissos também e eu parei na época. A gente não tava difícil de pagar também, tava bem complicado. E daí eu, 97, 98 ali, eu já dava umas brincadas para cantar com meu irmão, o Fábio. A gente gostava de cantar porque era época de showmício, tinha os showmício, né? Aí aquelas duplas, a gente gostava demais do Zezé, do João Paulo Daniel, do Christian Ralph, do Chitãozinho Chororó.
Nossa, mas Bruno Marrone veio depois, assim, né? Mas esse aí era, pra gente, era o ápice, né? Assim, era muito gostoso. E aí o meu irmão pegava e falava assim, Renato, vamos cantar tal música, vamos cantar isso, vamos cantar aquilo, e a gente ficava todo faceiro. Aí pegava até umas caixas de sapato, colocava um monte de coisinha para dizer que estava montando o palco do show, né? E aí meu irmão cantava e eu querendo aprender a fazer segunda e tal. Aí foi passando o tempo. Quando chegou mais ou menos em 2000, 2001, eu já tinha aprendido um pouquinho melhor da segunda, até porque tinha um pessoal que morava na frente do meu pai, um senhor, ele morava na esquina, mas a irmã dele morava bem na frente da casa do meu pai. O nome dele era João Mendes, hoje já falecido. Mas era um senhor que cantava muito bem a segunda voz e ele me ensinou muita coisa. E eu fui aprendendo a fazer aquilo, né? Aprendendo a fazer aquilo, a estudar a segunda, ele viu que eu levava a jeito, eu fui pegando o jeito e fui aprendendo. E daqui a pouco nós já estava cantando junto. Ele pegava o violãozinho para dar uma brincada, ele fazia a primeira e eu fazia a segunda. Quando eu não sabia fazer segunda, eu ia fazer a primeira voz e ele fazia a segunda. Aí no começo eu fazia a primeira voz, ele fazia a segunda, e aí eu saía da primeira e vinha para dele sem querer. Eu não conseguia segurar. Mas foi por pouco tempo eu entendi, consegui separar as duas e fazer individual, sem ter problema de ouvir elas e me atrapalhar. E ele falava, oi, o menino leva jeito, menino leva jeito. E aí eu comecei a crescer, porque eu sempre fui curioso, eu queria perguntar para aprender mais e tudo mais e tal. Quando foi mais ou menos nessa época de 2000 a 2002, eu conheci, além do João Mendes, o Borsalles. Meu Deus, eu não posso esquecer dele de jeito nenhum, porque é uma pessoa que foi muito importante para mim. De repente ele nem sabe disso, mas ele foi muito importante para mim. Esse cara, daqui de Paranavaí, ele participava, ele ajudava na seleção de candidatos quando tinha o Caipirão da Rádio Globo, né? O Aderci Silva fazia. E aí, eu com o teclado eu estava parado, eu gostava de cantar demais, fazer segunda voz, né? E a sanfona ainda não tinha jeito, eu não tinha pego, não tinha abandonado, né? Não tinha nem começado, aliás, eu estava só no teclado. Meu avô não chegou a me ver tocar, né? E eu fuçava algumas coisinhas no teclado da sanfona, eu vinha do lado aqui, ele não me viu. Isso aí é uma coisa que me chateia muito, porque não deu tempo. Até porque se eu começar a falar muito dele aqui, eu também vou acabar me emocionando, porque era mais que um avô para mim, né? E eu sei que ele ia ficar feliz demais, porque eu fui crescendo bem rápido, assim. Eu fui aprendendo as coisas bem rápido, e as pessoas iam me dando oportunidade. E, graças a Deus eu sempre fui amigo de todo mundo, nunca tive problema com ninguém. E, então as pessoas tinham o prazer de me ensinar quando eu perguntava. E eu pergunto, se eu esquecer o nome de alguém, se fosse uma entrevista mesmo assim, ia ficar bravo, eu ia ter que dar um jeito de tentar fazer uma lista, né? Mas muita gente me ajudou de maneiras que eles ainda nem sabem disso. Muita gente, uma frase, alguma coisa dita que me fez crescer como músico, né? E pessoa também. Então, assim, chegou nessa época aí, o Borsalles, ele começou ele participava desses caipirão para ajudar o povo, né? Da rádio. E ele era contratado para fazer seleção, para não deixar alguém que não sabe, para não perder a qualidade do festival, porque era muito bom, era muito grande, dava muita gente os festivais. Eu lembro de ter ido em festival na exposição ali, mas um dos que me marcou muito foi um festival que teve no Ginásio Esporte no Lacerda Braga. Até o meu irmão cantou, eu queria cantar com ele, mas não sabia ainda. Aí foi ele e outro rapaz, chamava Fábio e Fernando, o nome da dupla, né? Deles lá. E eles cantaram aquela música do Leonardo, que estava estourado na época. Era aquela veste a calça Saint-Tropez que deixa o biguinho de fora, entra na roda, rebola, rebolando sem parar. Era muito boa essa música, era muito legal. Aí eles cantaram essa música e o povo
ficou doido, né? E eu, não, é isso que eu quero pra mim. E tentando aprender e tal. Enfim, aí nós fomos participar o Fernando foi embora da cidade. E aí eu comecei a cantar com meu irmão, já que eu tinha aprendido melhor a segunda. E ele falou assim, vamos cantar nós. Aí a gente começou a cantar em 2001 até 2002 ali, no máximo. A gente foi participar de um festival e o Borsari estava fazendo a seleção. É isso que ele vai saber, o que ele foi importante para mim. Porque assim, a gente foi cantar uma música, chamava Agarrado em Mim, do Bruno Marrone. E eu fui fazer uma segunda voz e não estava certo, não estava legal. E ele falou que não estava legal, né? E que não dava pra gente passar. Nessa época, foi até ali na Banda Condor, ali na rua Guaporé, que desce pro Morumbi, quase esquina com aquela Avenida Belo Horizonte, que dá sentido à antiga Antártica, tudo mais, né? Que ali tinha muitos os showmícios ali, né? E o César tinha a banda dele ali, e a banda era de apoio para tocar para os calouros, né? E eu fui lá para participar. Quando eu cheguei lá para participar, nós cantamos essa música e ele tesourou, falou que não estava bom e a gente não podia participar. Eu saí de lá meio chorando, né? Fui lá para fora, falei pro irmão, não pode, cara, mas não tá ruim assim, canta comigo. E eu pedi para ele cantar comigo, eu queria cantar e não dava certo, não tinha jeito. Sei que para resumir um pouco a história, eu pedi para participar com outra música. Ele foi lá fora, ele falou assim, mas qual música? Eu falei, tal música. Era uma música, aquela 7 dias da semana, todo dia um cafuné, 7 dias da semana, todo dia uma mulher. Era uma música, se eu não me engano, do Gen Giovanni, se eu não estiver enganado. Deu até um branco, acho que era deles mesmo. E a hora que eu cantei essa música, ele falou, peraí, tá certo. Canta ela o refrão assim pra mim. Eu fui, cantei junto com o meu irmão. Aí ele falou, agora vocês podem participar, vamos lá ensaiar. Fomos lá passar com a banda, tocou a música, ele gostou, colocou o nosso nome, a gente pôde participar. Nossa, aquele dia eu chorei de emoção de poder participar do festival, porque eu tava deixando o meu irmão chateado. E aquele dia, pra mim, me levantou um espírito de uma competitividade sadia, no caso de querer crescer, de aprender, para não passar por isso de novo, né? E eu queria de qualquer jeito. E ali começou. Aí em 2002 eu conheci uma bandinha ali de Quatro Marcos. O pessoal me chamou, eu trabalhava na época na Tornearia Paranavaí, de office boy. Aí eu já tocava um pouquinho teclado, tava já mais ou menos umas musiquinhas eu já fazia na sanfona. E aí eles foram atrás de mim para ir lá fazer um teste. Aí eu tinha esse caso aí, catei ele. E assim, e a minha rotina era assim, eu saía às 6 horas do serviço, eu corria de bicicleta na minha casa, pegava esse teclado, meu pai pagava um mototáxi para mim, ele me levava até a Rodoviária Velha, ali era pertinho, mas se não dava tempo, para eu pegar a circular 6h30. 6h30 eu tinha que pegar a circular ali para me levar lá em Quatro Marcos para ensaiar. Aí eu ia com a fonte no bolso, numa sacolinha, não tinha nem bag, não tinha o teclado. Eu peguei e vazava lá para Quatro Marcos. Chegava lá, a gente ensaiava com os microfones da igreja, as caixinhas da igreja num salão lá em cima, até umas 8 horas, 8h15. 8h25 passava um ônibus do Expresso Maringá, vindo do Mato Grosso. Ele passava ali no Quatro Marcos, aí eu pegava ele para ir embora. Quando ele furava ou adiantava que a gente perdia, eu tinha que esperar da meia-noite para vir um escolar lá, para eu chegar mais ou menos 00:30, 00:15, eu chegava lá na Indemil, ali, e ficava lá até quase 1h da manhã esperando o povo sair do serviço para entrar nessa circular para eu vir junto com eles. Aí eu chegava em Paranavaí 10, 15 para as 2. Até ele deixar todo mundo, tinha vez que ele deixava no centro, tinha vez que era lá na Tancredo Neves, lá embaixo.
cada vez era num lugar, mas era o que tinha. Aí eu tinha que vir embora de madrugada, sozinho, com o teclado, preocupado em não assustar meu pai, né? Não deixar despreocupado. Aí foi indo assim, essa foi uma base, né? Tentei resumir para não ficar grande, mas ficou. Começou ali. Aí depois disso aí, comecei ali em 2005, eu entrei na banda Condor, trabalhei na Calisto de 2002 até 2005. 2005 eu já comecei a viajar com a banda Condor. Com a banda Condor eu fui até 2011, até 2009. 2009 até 2011 eu fiquei fazendo uns cachê com eles lá de vez em quando, tocando bastante, viajando tudo quanto é canto. Curitiba, toquei muito lá em Curitiba, nos clubes, no Flix, no Bola de Ouro, no Baila Comigo, no Atenas, no Marechal, Sociedade Água Verde, Fascinação, Talismã. Aí tocava na Metropolitana, né? Tocava na Lapa, tocou no Clube da Bosch, em Colombo, Literário, que é o clube de lá, no Danúbio, Universal, Cristal. Meu Deus, é muita coisa, é muito clube, é muita história, né? Fatos curiosos assim que deixava a gente era o tratamento que a gente recebia lá, que não era muito bom, né? Mas ali eu fui crescendo, conhecendo muito músico, fui tendo oportunidade, foi me chamando. A gente tocava para lá e levava o nome da cidade, porque nesses locais o povo tinha como Paranavaí como o berço da banda, de música, porque aqui tinha muita banda, muita banda. Tudo quanto é lugar tinha músico, e músicos bons, músicos profissionais de verdade. E eu crescendo no meio aprendendo de ouvido. Só que a sanfona eu dei uma crescida boa, porque eu fiz umas aulas com o gaiteiro do Corpo e Alma, que era o Adilson, foi meu professor por um período. Depois na Calisto trabalhando, o Fernando Ghisoni aqui de Paranavaí, a gente trabalhou junto, ele já tocava demais. E daí eu fui aprendendo com ele, vendo ele tocar, e fui estudando para aprender também, para crescer. E o negócio foi melhorando, o negócio foi ficando bom, graças a Deus. E aí, cheguei na Condor já legal, mas perto de hoje fraco, né? Assim, do que a gente aprendeu depois com o tempo. E foi aperfeiçoando, estudando e aprendendo, e as coisas não mudavam, não melhorava financeiramente. Aí eu comecei a investir um pouco mais em tentar fazer uns cachê fora para ver se eu conseguia aparecer para alguém, virar uma vitrine para algum canto. Aí em 2011, quando eu já não quis mais saber de banda, eu montei uma dupla, chamava Karina e Cauê. A Karina Moraes e eu, a gente começou a tocar, e a gente tinha uma banda, um pessoal maravilhoso que nos ajudou demais. Quando era de graça eles iam, quando era ganhar pouquinho ia. Eles iam de qualquer jeito, eram umas pessoas maravilhosas. O Rafael, né, Torrente, tocou com a gente, ajudou demais, que ele já tinha um conhecimento musical monstruoso, né? Nessa época eu já sabia um pouco mais já, mas o Rafael já estava na frente faz tempo, né? Tinha o Ricardo Yuki, baixista, o William tocando violão, o Sebastião também tocando violão. Então era uma galerinha boa, né? Uma galera boa que acompanhava a gente, que ajudava a gente demais. Aí começamos a crescer, começou a tocar. 2012 nós gravamos um clipe na Dolce. Uma música fez um barulho muito grande, deu até recorde de público ali na Dolce. E a gente nem achava que ia dar tanta gente, e foram lá para dar um apoio, né? O pessoal gostava muito da gente aqui. E nós começamos a crescer, e começou a fazer uma região boa, e tudo mais. Só que a gente não conseguia muito patrocínio, a gente não conseguia as coisas. A gente tentava gravar alguma coisa, era sempre muito difícil. Nós fizemos muitos jantares lá, usando o salão da Zempar, para poder arrecadar dinheiro para a gente conseguir gravar uma música, um clipe. Ainda tenho bastante foto na minha rede social sobre isso aí, né?
de jantar que a gente fez, participou e tentando levantar a verba para a gente conseguir gravar alguma coisa para a gente postar nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo mais, para tentar fazer um auê, né, para ver se alguém via a gente. E não conseguia muito apoio assim, né? Era difícil conseguir. O pessoal bastante com o pé atrás, com medo de talvez estar pegando dinheiro da empresa e não fazer nada, não divulgar, né? E aí nós fomos tentando, participamos de alguns eventos do Rotary, né? Então, bastante eventos aqui na cidade a gente participou, sabe? No teatro também. Enfim, aí quando foi em 2014, no início eu fiz uma cirurgia para tirar a amígdala e adenoide, né? E a Karina até colocou nas redes sociais na época, o pessoal orar e tal, para dar certo, para a gente continuar nosso trajeto, tentando fazer alguma coisa para ver se a gente conseguia acertar uma música para dar um boom, né? E a gente fazia os programas de TV aqui em Maringá, né? Aqueles programas que tinha ali bastante, o Terra Brasil, se não me engano. Tinha um outro lá que era aquele Alerta Cidade, Alerta Nacional, tipo um Alerta Nacional, não estou me recordando agora. Talvez eu esteja equivocado com o nome. Mas esses programas regionais, né? Que eles davam oportunidade para quem estava começando. E a gente ia tentando de tudo, ia abraçando a causa, né? Só que daí chegou em 2014, em junho, mais precisamente, no finalzinho, no meio de junho, mais ou menos um terço de junho ali. Dia 10, dia 8, 10, entre 8 e 12 ali de junho mais ou menos, eu recebi uma proposta para tocar sanfona com a dupla Conrado Alexandro. Aí foi complicado para mim, porque eu gostava da dupla, e eu estava bem já tocando, gravava muita coisa com o estúdio do Batata, aqui de Paranavaí, e ele, como irmão que é, ele falou para mim, olha Renato, você tem uma oportunidade, só que está nas suas mãos porque eu gosto de vocês como dupla, mas eu como seu amigo eu tenho que te falar que tem um emprego bom para você trabalhar. E mostrar seu trabalho e viajar e virar vitrine, cara. E eu peguei e aceitei o convite. Conversei com a Karine, na época nós dois choramos, porque estava acabando a minha dupla para eu tocar para uma outra dupla. Porém, eram artistas, né? Conrado Alexandre era uma dupla que quando eu entrei faziam shows de 150 mil reais o show deles. Tocava 14, 15, 16 shows por mês essa linha. Então tudo que você veio vivendo lá atrás, que você era maltratado, né? Não recebia certo, ou não recebia e tudo mais, ali era tudo ao contrário. Você ia trabalhar registrado, você ia trabalhar com férias, 13º, com tudo certo e com o que você mais ama fazer, que é a música. Então aceitei a proposta, comprei uma sanfona profissional de verdade, tive que fazer esse investimento, porque a empresa, o que eu ganhava lá já me favorecia nisso, né? E aí aí vem a curiosidade, outra coisa que me marcou. Foram 13 dias para eu tirar o repertório deles e sair tocando, com um ensaio eu tive. E passou metade do repertório. Eu fui, ensaiamos, entramos no ônibus, eu fui para Matupá, no Mato Grosso. Primeiro foi dia 2 de julho de 2014. Ou foi dia 1º ou foi dia 2 de julho de 2014. Eu fiz o primeiro show com a dupla. 2.000 quilômetros daqui lá. Meu Deus. Isso para mim era inédito. Rodar tanto para tocar. E aí a parte mais assustadora para mim, porque eu tocava shows de 5 horas, 6 horas, baile, de 5, 6 horas, a vida toda, tocando né, e tentando fazer um nome. E chegou lá, era 1h25. Quando comecei a aquecer, acabou o show. Eu falei, mas já. E o show era sempre assim, 15, 12, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Festas ali, que a dupla estava no auge,
a gente tocava festas, 40, 50 mil pessoas no parque. E como a sanfona é um instrumento que chama muita atenção, eles me chamavam sempre para ir na frente com a sanfona para poder tocar. Da cidade de Paranavaí, sanfoneiro Renatinho, vem pra cá, não sei o que, não sei o que. Aí eu chegava lá, ele falava, faz um gaitaço aí, faz não sei o que, faz não sei lá onde, dava uma brincada. Aí, então aonde a gente ia, a gente falava de Paranavaí e tudo mais. Mas aconteceu um fato logo na segunda semana, que aquilo ali me marcou demais, não tem jeito de esquecer. Foi um dos dias mais felizes que eu tive na minha vida. Eu pude mostrar também o talento que Deus me deu, graças a Deus, o dom, que foi cantar. No show dele, só que eu não sabia disso. Eu passamos o som, e o produtor, na primeira semana, passamos o som e o produtor viu eu cantando. E ele ficou com uma cara, achei que ele não tinha gostado. Nada. Logo depois veio o alívio, né? Porque ele falou que gostou e me mandou e-mail depois perguntando. No meio de semana ele mandou e-mail, acho que foi logo na segunda-feira, que a gente geralmente saía terça-noite ou quarta e voltava só domingo à noite ou segunda, viajando o Brasil todo. Ônibus e aeroporto, era absurdo. Assim. Então, assim, na minha segunda semana, ele já tinha viu eu cantar e tudo mais, ele foi e falou para a dupla e perguntou para mim se precisasse que eu cantasse alguma música para que e a dupla trocasse de roupa, ou tomasse uma água, desse uma descansada, se eu topava. Eu falei, meu Deus do céu, esse é um sonho que eu vou realizar. Ele ficou todo feliz também e ficou tudo certo. Mas só falou isso. E aí passou uma semana, outra, aí que eu nunca recordo muito bem isso. Se foi na segunda ou na terceira semana, a gente tocou em Juína, no Mato Grosso. E aí era muita gente. Ele pegou e falou assim, virou para trás do nada. Eu ainda não estava nem firme com o repertório ainda tinha muito medo, né, nervosismo, né? Porque eu aprendi meio sozinho e tá no meio de músicos extremamente acima da média. E eu aprendendo meio com medo, a gente sabe tocar, mas eu ficava meio preocupado. E aí ele foi e me chamou, virou para trás, tinha no mínimo ali umas 30 mil pessoas paradas na festa. Já falaram pra gente aquele dia que deu mais de 55 mil. E aí ele me chamou diretamente de Paranavaí. Renatinho, sanfoneiro, chega pra cá, sanfoneiro, que ele falava muito isso. Chega pra cá, sanfoneiro. Aí eu cheguei. Ele falou assim, ô sanfoneiro, é verdade que você é cantor? Que a gente não via muita dupla. A dupla sempre viajava meio longe, né? Porque eles tinham outros compromissos, tinham que ficar fazendo rádio e programa de TV, e depois chegava pro show, né? Então a gente não via muito eles. Então ele chegou em mim e falou assim, é verdade que você é cantor? Ele puxava bem assim o R, né? Mais do que o normal que o paranaense já puxa. Aí eu falei, eu canto. Ele falou assim, canta uma moda pra nós então, é pro povo ver. Mostra pra galera aí, ó, o que você canta. Aí eu falei, eu canto, o que sai? Ele sai um domingo de manhã aí? Eu falei, sai, ué. Aí, rapaz, eles puxaram a música e eu fui cantar. As pernas estavam bambas, né? Mas eu nunca cantei para tanta gente na minha vida. E a hora que acabou, o povo bateu palma, sabe? E aí, eu me equivoquei. Na verdade, diretamente de Paranavaí, ele falou a hora que acabou. Ele falou assim, diretamente de Paranavaí, gente, do Paraná. O menino canta ou não canta? Aí o povo, aí eu falei, a hora que eu fui voltar lá pro meu lugar com a sanfona, as pernas me iam dobrando, né, o joelho. Isso é uma coisa que não dá para explicar. É uma emoção assim, ó, para quem gosta de música, para quem é apaixonado pelo que faz, não tem preço, não existe, não tem como mensurar isso aí. E aí eu fiquei mais apaixonado ainda pela dupla, no sentido do respeito, porque depois dali, todo show ele me chamava para cantar. E eu fiquei por vários anos ali cantando. Só no último ano, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, que eu tive lá, que eu fiquei no Conde Alexandre por mais ou menos 5 anos. E daí mudou o repertório, mudou o esquema, mudou a música, né? Nesse período, eu cantei várias outras, participei fazendo segunda voz para o Conrado,
pro Alexandre trocar, depois fazer alguma coisa pro Alexandre, pro Conrado trocar. Mas era mais pro Conrado mesmo. Mas foi ficando muito show, foi ficando maravilhoso, assim, sabe? Foram momentos muito importantes para mim. Em 2018, acabou, tocamos Réveillon e eu finalizei a trajetória. Hoje, eu estou cantando, faço freelance com a minha sanfona para quem precisa, né? O pessoal me contrata, então eu faço com uma dupla, com uma banda e vou me virando nessa forma aí, do jeito que dá. E agora com a quarentena ficou bastante difícil, mas as coisas estão começando a voltar e, se Deus quiser, vamos conseguir levar mais o nome da nossa cidade aí para mais locais. Tá certo? Obrigado, gente. Espero aí que tenha gostado aí da minha história. Tentei resumir um pouco, né, com o tempo aí, mas acredito que tem bastante coisa legal ainda aí. Tá bom? Um abraço, que eu tô com Deus aí, gente. Um abraço, tudo de bom.